Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Mais uma vez, o meu desejo é que aquela paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração até o dia final. Não tem nada melhor do que desfrutar da paz que o próprio Deus nos dá. É uma paz ativa, é uma plenitude daquela demanda, daquele vazio que todos nós temos. Quero te convidar ao nosso momento de pastoreio, nossa agenda diária de Deus, e a gente gosta de começar louvando, enaltecendo, engrandecendo o nome do Senhor aqui juntos. Vamos louvar? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus,
Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que privilégio juntos aqui louvarmos o nome do nosso Senhor, não é isso? Bem, sem maiores delongas, vamos ao nosso capítulo de hoje. Nós estamos no livro de Samuel. É um livro repleto de histórias muito significativas, né? E nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4 é desafiador, viu, gente? Não é um capítulo simples. E eu acredito que alguém pode apenas ler esse capítulo e ficar triste com o Senhor. Ficar até desesperançoso, achando que Deus não é todo poderoso, coisa nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante nós entendermos o contexto do que está acontecendo. Deixa eu ir passo a passo aqui com você, tá bom? O capítulo 4 do primeiro livro de Samuel é sobre uma derrota do povo de Deus. Derrota feia. E perde para quem? Para um dos inimigos mais conhecidos do povo de Deus no Velho Testamento, que são os filisteus. Sério, sério. Uma derrota. O capítulo começa dizendo que Israel se juntou em uma peleja contra os filisteus. O povo de Israel acampado em Ebenezer, filisteus em Afeca. E aí aqui diz exatamente assim o versículo 2, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E os filisteus mataram naquele campo aberto cerca de 4.000 homens do povo de Israel. Então é tenso, é pesado. Como é que a gente explica, né? Um povo com toda essa história que a gente vem estudando de libertação lá da escravidão do Egito, de provisão e milagres durante o deserto, de entrada na terra prometida, grandes livramentos durante o livro de Juízes. O que está acontecendo? Por que chega aqui e esse povo sai derrotado? Essa é só a primeira derrota, tá bom? Eu não estou bem no início, diz aqui que eles foram derrotados? Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. O povo de Israel voltou para o arraial, arrasado porque tinha perdido, juntam as lideranças, os anciãos, e eles têm uma ideia. Qual é a ideia que está no versículo 3? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. A sacada deles. Eles falaram, eita, a gente foi lutar, né? Perdemos a batalha. Já sei, pega a arca da aliança. Ela não simboliza poder de Deus? Vamos levar a arca da aliança para o meio do campo de batalha. Fizeram isso. Pegaram essa arca e foram chamados os 2 filhos de Eli, o Ofni e o Finéias. E eles então foram para o campo de batalha com a arca. A arca, você vai se lembrar, é aquele artefato que Deus disse a Moisés para construir. Tábuas da lei, maná,
aquele bordão que floresceu lá dentro, tampa propiciatório, os querubins, ali Moisés, a linha sacerdotal de Arão, uma vez por ano levava o sangue sobre aquele propiciatório e a glória de Deus se manifestava ali. Para onde eles iam, levavam a arca. Lembram? Era um símbolo que Deus tinha dito a Moisés para construir. Ele ficava no local muito reservado do tabernáculo, né? O Santo dos Santos. E simbolizava a presença de Deus. Pois vocês acreditam que o povo de Israel, dizendo, nós estamos perdendo, a gente vai pegar a arca e vai levar ela para o meio do campo de batalha. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu, né? Eles levam. Quando a arca chegou lá no campo de batalha, acontece uma coisa curiosa. Os filisteus ficam apavorados. Eles percebem as vozes de júbilo do povo de Israel, dizendo, nossa, a arca está aqui. E eles souberam que era essa arca que simbolizava o Deus deles. É tão interessante que os filisteus ficaram amedrontados porque eles já tinham ouvido falar que esse Deus de Israel tinha libertado o povo das mãos dos egípcios, das pragas. Mas, mesmo diante desse alvoroço do povo de Israel com a arca, os filisteus, no versículo 9, falam, vão partir para cima. Ô gente, e aí? Lembram que nós lemos no início do capítulo? Aquela primeira batalha? Os filisteus ganharam, 4.000 morreram, pois agora a arca da aliança está lá com eles. O povo de Israel está num ânimo, numa euforia, pois o povo filisteu parte para cima. Deixa eu ler o versículo 9. Então, pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Atenção para o último versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e foram mortos os 2 filhos do sacerdote Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias. Meu Deus! É derrota em cima de derrota. Derrotados na primeira batalha, vão atrás da arca do Senhor em Siló, pedem os sacerdotes Ofni e Finéias para irem com a arca para o campo de batalha. O povo de Israel fica animado, o povo filisteu fica amedrontado, mas engraçado. Tem uma nova peleja e os inimigos ganham do povo de Deus novamente. Não só isso, eles levam a arca do Senhor. Essa altura do campeonato, alguém que vem lendo as escrituras fala, cadê Deus? Cadê Deus? Peraí, mas Deus não estava com esse povo dele exatamente pela arca? Como é que permite uma tragédia dessa? Aqui eu preciso fazer uma digressão. Aqui eu preciso fazer um pano de fundo que eu ainda não fiz. Você sabe o que estava acontecendo com o povo de Israel nesse período? Quer saber? Eu vou lhe dizer. Começou a haver uma corrupção moral na liderança espiritual. Lembra do sacerdote Eli? Que é aquele que acolhe o menino Samuel para morar no templo, lembram? Lembram daquele episódio que aqueles que têm muitos anos de igreja já ouviram várias vezes, especialmente lá no departamento infantil, do menino Samuel, que ele escuta a voz de Deus, Samuel, Samuel, lembra? Pelo menos 4 vezes até que ele diz, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, lembra? Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que foi que Deus falou para Samuel? Ou você só sabe que Deus falou com Samuel? Pois eu vou te contar. Sabe o que Deus falou para Samuel, o menino? Deus falou para Samuel, eu não suporto mais, Samuel. Os meninos, os filhos do Eli, se tornaram execráveis e Eli foi conivente. Isso está nos capítulos anteriores. A gente precisa ir para você entender o que está acontecendo. Quando Deus fala com Samuel, ele fala da tragédia moral, da liderança espiritual e do povo que é conivente.
Veja alguns versos só para você ficar na mesma página aqui que eu. No capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Você está vendo? E o pior é que se você ler essa perícope aqui, você vai ver que eles eram sacerdotes. Agora veja que tragédia. Os sacerdotes, eles eram responsáveis ali pelos sacrifícios e havia toda uma ordem que a gente já estudou. De qual parte que ficava para eles, a parte que tinha que ser queimada. Sabe o que eles faziam? Quando as pessoas vinham trazer os animais, eles pegavam a melhor parte. Aqui era para Deus, eles pegavam para eles. Eles não estavam nem aí. Materialistas, ritualistas e não se importavam com o Senhor. É muito forte isso. Eles não se importam com o Senhor. Quer ver mais? Eu vou ler aqui ainda no capítulo 2, o versículo 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, atenção, e ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Além de serem amantes da carne no sentido materialista, eles pegavam do que era para ser holocausto e oferta ao Senhor para eles. Eles eram carnais, no pior sentido da expressão. Eram perniciosos, eram promíscuos, sensuais. Eles tinham uma liderança espiritual e corrompiam mulheres que trabalhavam, que serviam na tenda da congregação. Uma tragédia, mas não é só isso. Quando a gente lê, a gente percebe uma coisa estranha. O povo de Israel era conivente. Não houve, preste atenção, os sacerdotes que estão assumindo no lugar do pai Eli, eles são pervertidos. Não se importam com o Senhor. Aquela expressão são filhos de Belial é porque eles são perversos com requinte de crueldade. Pois a Bíblia diz que o povo está tranquilo. Não tem um levante de angústia pela perversidade de Ofni e Finéias. Não. Por quê? Porque o povo de Israel, nesse primeiro momento aqui, eles já estavam sendo assimilados pelas idolatrias, pela cosmovisão perdida e mundana de Canaã. É isso, eu posso te provar. Lá no capítulo 7, e aqui deixa eu só lhe explicar, Israel vai perder dos filisteus, depois vai ter uma história fantástica de Deus defendendo a si mesmo. Mas o meu ponto lá no capítulo 7 é Samuel confrontando aquele povo. E veja o que ele diz, eu estou lá no capítulo 7, vou ler os versículos 3 e 4. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, versículo 4, capítulo 7, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e Astarotes, e eles serviram só ao Senhor. Portanto, o que estava acontecendo antes dessas batalhas que nós lemos no capítulo 4? Um povo que comete uma das mais terríveis condições para Deus. Qual é a condição terrível para Deus? É a hipocrisia. É aquela religiosidade com vida mundana. Eles tinham dentro de casa Baalins e Astarotes, que eram deuses cananeus. Astarotes, deuses estranhos. É por isso que Samuel fala que aquilo que eles estavam experimentando era um processo de Deus chacoalhando o seu povo. Não é falta de poder de Deus. É Deus agindo. Vamos voltar para o capítulo 4,
eu quero terminar aqui a história e tentar extrair aqui algumas lições para nós. Lá no capítulo 4, quando então ocorre essa segunda batalha, morrem mais de 30 mil homens de Israel no campo de batalha, mesmo com a Arca da Aliança lá, com aqueles sacerdotes lá. Mas lembrem-se, eram sacerdotes, filhos de Belial, perversos. Era um povo que estava vivendo como a sociedade daquela época. Mesmo com a Arca da Aliança, vitória do inimigo. O que acontece? Saiu de dentre as fileiras um homem da tribo de Benjamim e volta correndo para Siló. A Bíblia diz que ali o sacerdote Eli estava. Ele já era bem velho, ele tinha 90 e... Eu vou conseguir ler. Ele já tinha julgado o povo de Israel por 40 anos. Bem, deixa eu olhar aqui, né? Quando esse homem volta, ele estava sentado numa cadeira, olhando para ver quem viria. Chegou esse homem gritando. Eles perguntam que alvoroço é esse. Versículo 15, eu achei. Era Eli da idade de 98 anos. A Bíblia diz que ele já estava cego e que ele era muito pesado. De repente, aquele mensageiro fala para ele: os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. Ele já tinha ouvido da parte de Deus que Deus não suportava mais aquela lama na liderança espiritual. Ele sabia. Mas de repente aquele homem de Benjamim diz para Eli: os filisteus levaram a arca de Deus. Gente, a Bíblia diz que Eli teve um susto tão grande no versículo 18 que diz que ele caiu da cadeira para trás, junto de um portão, e quebrou o pescoço dele e ele morreu. É um homem velho, pesado. E aí depois o versículo 19 ainda diz que a nora dele, que era a esposa do Finéias, um daqueles sacerdotes, filhos de Eli, mais perversos. A mulher dele estava grávida. Quando ela recebeu a notícia que o marido morreu, que o sogro morreu e que a arca de Deus tinha sido levada, ela entrou em trabalho de parto. E o texto diz que acabou ela se encurvando e dando à luz. Nasceu um menino. As mulheres que a ajudaram levaram o menino dizendo: olha, mas pelo menos nasceu um menino. Mas ela estava em profunda dor. O marido, o sogro morreram, a arca foi levada. E o versículo 21 e 22, eles são duros, eu vou fazer questão de ler. Chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e seu marido que morreram. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Turma, como eu disse aqui no início, alguém pode ler capítulos como esse e chegar a essa conclusão: rapaz, Deus então não é todo poderoso. Rapaz, Deus deixou o povo dele na mão quando o povo mais precisava. E eu já disse para você que quem pensa assim é um desavisado. Não entendeu. Não sabe. E é por isso que eu queria reprisar aquilo que eu já disse. A liderança espiritual do povo se corrompeu. Ofni e Finéias, eles eram promíscuos, eles eram perversos, eles eram gananciosos, eles eram glutões, eles eram completamente contrários a Deus. Mas mais do que isso, o povo era conivente. E todo o povo que é chamado a ter uma vida de comprometimento integral com Deus, nós vimos lá no capítulo 7, com os deuses estranhos dentro de casa, vivendo como aquela sociedade perdida, fazendo o que todo mundo faz, porque não tem nada a ver, Baalins, Astarotes, deuses estranhos, o povo servindo. E gente que faz isso segue a narrativa do capítulo 4. Qual é a narrativa? Você quer lutar as suas lutas com a sua própria força. É o que começa aqui. Eles vão para a guerra, eles.
não consultam o Senhor, não vão na força do Senhor, não são direcionados, eles vão para ganhar dos inimigos. Gente que até tem uma vida aparentemente religiosa, mas vive como qualquer um vive. Perdido como qualquer um está perdido. E um dos sinais é esse. Lutas, próprias lutas na força do seu próprio braço. Mas tem um segundo sinal. Gente assim, diz o texto, não quer Deus. Quer vitória que Deus pode dar. E isso desenvolve uma das coisas mais esquisitas no ser humano, que é a religiosidade. Já viram essa situação? A pessoa luta a vida com a força do seu braço. E aí daqui a pouco uma coisa vai bem e tudo mais, ele fala, poxa, como eu fiz, eu sou bom. Daqui a pouco a coisa vai mal, vai bem mal. E aí a pessoa faz o quê? Vai atrás de um amuleto, vai atrás de alguma coisa, uma religiosidade. Eles aqui foram atrás da arca, eles estão atrás de Deus? Não estão atrás de Deus. Eles amam o Senhor? Não amam o Senhor. Eles vão atrás de um amuleto para levar esse amuleto para lutar a luta deles, para ver se eles ganham. Já viu gente que faz isso? A pessoa está num aperreio, está complicada e ela procura qualquer coisa porque ela quer resolver o seu problema. Só que Deus está sabendo. Deus está sabendo que o coração deles está longe. Deus está sabendo que eles estão vivendo em idolatria, em perdição. E acontece essa curiosidade. Conquanto a arca seja um objeto que Deus mandou fazer, ela não é Deus. Ela é um símbolo da presença de Deus com o seu povo. E vejam que curiosidade. Eles levam esse símbolo para o meio do campo de batalha, mas eles não servem a Deus, eles querem usar Deus. Eles não são submissos a Deus, eles querem que Deus seja um amuleto para fazer o que eles querem. O nome disso é religiosidade. É quando a gente olha para coisas, aspectos, rituais, e você se volta a eles para ver se você tem um benefício que é o que você quer. Nunca foi uma entrega a Deus. É por isso que Deus, do seu alto e sublime trono, Ele está vendo essa presepada de um povo conivente com tudo que não presta, vivendo longe dele e querendo apelar para o amuleto e para a religiosidade, e Deus simplesmente não faz nada. Morrem 4.000 na primeira batalha, morrem 30.000 com a arca lá e nada acontece. A arca é levada pelos inimigos. E Deus está no seu alto trono, coordenando tudo. Era isso que Deus queria. Deus não queria ter um relacionamento com o seu povo que fosse um relacionamento interesseiro, que fosse um relacionamento de amuleto, que fosse um relacionamento de quem vive as suas lutas com a força do braço ou vive as suas lutas querendo usar Deus como um artefato que cumpre os seus desejos para dar as vitórias que você quer. Deus não é esse servo seu. Roberto, e por que você está me dizendo que Deus tinha poder? Coisa nenhuma, os filisteus é que quiseram. Deixa eu te contar. Nós não lemos. E não é o nosso capítulo de hoje. Mas você sabe o que acontece no capítulo 5? Deixa eu te contar porque é uma história fabulosa. O povo filisteu não levou a arca? Sabe o que eles fizeram? Eles são pagãos. Eles acreditam em tudo que é tipo de Deus. Então eles falam, bem, pegamos aqui esse artefato que é do Deus dos hebreus, vamos levar lá para o nosso templo. Sabe o que acontece? Eles levam a Arca da Aliança lá para a cidade deles. E eles colocam dentro do templo de Dagon. Dagon é um deus estranho construído por eles. É muito interessante, porque agora Deus não tem soldados. Deus não tem ninguém. E Deus se revela com poder. E Ele não só entra vencendo uma cidade inteira dos filisteus, várias cidades. Deixa eu contar para você, porque é muito legal o capítulo 5, que é de amanhã. Quando eles levam a arca e colocam na frente do deus Dagon, a Bíblia diz que na manhã seguinte, o deus Dagon cai com o rosto para baixo, exatamente em frente à Arca da Aliança. Os caras assustam, porque
Era uma estátua muito estável, o que foi aquilo? Eles colocam no lugar, né? No segundo dia, quando é de manhã, eles chegam naquele tempo pagão e o deus Dagon não apenas caiu de bruços diante da arca, como ele está com a cabeça cortada e os braços cortados. Os filisteus começam a perceber que eles não têm poder diante de um Deus verdadeiro. E aqui eu vou repetir, Deus não tem ninguém, nenhum soldado, nenhuma esquadra armada, nenhuma infantaria, cavalaria. É só a presença de Deus. Ele destrona e destrói aquele Deus falso chamado Dagon, mas não é só isso. A presença de Deus no meio daqueles inimigos distribui tumores em todas as pessoas da cidade. Eles mandam daquela cidade para outra, para Gate. Chega lá, a mesma coisa. Deus entra destruindo os inimigos, tumores. Depois, mandam para Ecrom, para outra cidade. O que acontece? Destruição. E o texto do capítulo 5 vai terminar dizendo que muitos filisteus morreram e os que não foram tomados por esses tumores. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. E aqui é interessante. Por quê, queridos? Por que esse Deus que é Todo-Poderoso, que sozinho, sem nenhum exército, ele destrona e exerce juízo contra os filisteus, mas por que lá no campo de batalha ele não agiu e o povo de Israel perdeu 2 vezes? Eu estou convencido que é uma das facetas do amor de Deus. Enquanto você quiser lutar a sua vida na força do seu braço, se Deus te ama, Ele vai deixar você dar com os burros na água ou com a cara na parede para te humilhar. E se você estiver se apegando à religião, que é o que muita gente faz, acaba procurando a Deus para satisfazer os seus interesses, para conquistar as suas vitórias, é apegado em formas, amuletos, é um misticismo. Deus que conhece o coração, se Ele estiver vendo que você tem vivido a sua vida apenas para esse mundo e essa existência aqui, se você está atrás de Deus não por Ele, mas por algum poder e alguma vitória que Ele pode dar, se Ele estiver percebendo que você está como esse povo aqui, com os Baalins, Astarotes e deuses estranhos na sua vida, ou falando nos dias de hoje, você vive as mesmas promiscuidades, as mesmas mentiras, os seus deuses são o dinheiro, a vaidade. Se Deus te ama, talvez Ele fará como o capítulo 4. Ele não vai intervir para deixar com que você tenha uma chacoalhada para revelar que você não tem buscado a Deus. Você não tem desejado o Senhor. Você quer as suas coisas, as suas vitórias, e se a força do braço estiver pequena, você quer algum rito, algum amuleto para satisfazer os seus interesses. E se Deus te ama, Ele vai te revelar isso. Ele vai confrontar, como acontece nesse texto, porque depois de todo esse enredo, chega o capítulo 7 que nós lemos, onde agora o povo está bem molinho. Por quê? Porque na disciplina de Deus, o povo fica ali molinho e eles percebem os caminhos maus que estão, e é nesse momento que você deve ouvir a voz do Senhor dizendo: se é de todo o coração que você quer voltar ao Senhor, tire da sua vida os deuses estranhos, prepare o coração para o Senhor, venha servir a Ele só, e Ele vai te livrar. No capítulo 7, eu li o versículo 3, no versículo 4 eles respondem dizendo: nós queremos o Senhor. Eu vou entregar. Eu quero tirar fora tudo que não presta. Me parece que o grande chamado hoje aqui do Senhor para nós é: olha para dentro da sua vida, da sua casa. O que você tem feito igual a todos? O que não presta, que você tem colocado diante dos seus olhos? O que é que tem sido Deus estranho na sua vida?
Quer saber o que pode te responder? Algo que tem sido Deus para você? Qualquer coisa que você olha para essa coisa e você pensa que se você não tiver aquilo, você não vai ser feliz, você não vai ser pleno, você não vai ser estável, você não vai ter proteção, você não vai ter contentamento, você não tem identidade, você não tem plenitude. Qualquer coisa pode ser uma coisa boa. Qualquer coisa em que você deposite nessa coisa, nessa pessoa, nesse relacionamento, a expectativa de satisfação, a expectativa de significado, a expectativa de júbilo, de estabilidade, essa coisa é um ídolo. E a palavra do Senhor, ela é muito forte. Para mim a lição é: o que Deus requer de nós é um coração exclusivo e comprometido com Ele. Muito interessante que no Novo Testamento, quando há o resumo da lei, tanto o Senhor Jesus como outros resumem dizendo: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O enredo das derrotas que o povo de Deus tem aqui não é para você concluir que a glória de Deus foi embora, como aquela mulher concluiu quando deu o nome do filho de Icabô. Ela está vivendo luto, ela está vivendo uma grande derrota. Mas nunca pense que no enredo da vida, os engendos, as dificuldades, as complicações, é que Deus perdeu o controle. Não é. Porque Deus tem uma sabedoria tão mais alta que a nossa, que Ele é capaz de pegar mesmo as coisas mais complexas e difíceis e, ao final, produzir os efeitos e os frutos que trarão glória ao nome dEle. No texto, acham que a glória de Deus tinha ido, mas Deus sozinho, sem ninguém, Ele aplaca todos os inimigos, assolação nas cidades inimigas e, além disso, Ele comunica aos seus filhos aonde eles estavam errados, aonde eles estavam perdidos, para que eles retornem. Queridos, esse capítulo que parece um capítulo de derrota, ele é um capítulo de processo. E quando a gente chegar lá no 7, a gente vê um desses atributos deslumbrantes do Senhor, que é a graça. Sabe, eu fico olhando e pensando, por que Deus não destruiu de uma vez esse povo de Israel? Quanto adultério espiritual, quanta infidelidade. Mas parece que Deus, Ele coloca um espelho na frente do povo para eles verem a feiura e dizer mais uma vez: venham para mim, preparem o coração e me sirvam. Eu vou trazer libertação. Muito interessante, porque para mim o que isso aqui revela é que, assim como o povo de Israel, eu e você, nós precisamos de um Salvador. Um Deus que olha para nós, e quando Ele olha para nós não há segredos, não há imagens, Ele vê o nosso coração. E um Deus que Ele é tão bom que, como que por espelho, Ele coloca a palavra dEle para mostrar para nós como nós somos perdidos. Mas para, ao final, fazer esse convite do capítulo 7, no versículo 3. Você quer o Senhor? Você quer o Senhor de todo o coração? Se entrega. Tira da sua vida tudo aquilo que as pessoas usam como significado, como prazer, como identidade, como estabilidade, como júbilo. Tira tudo e prepare o seu coração para o Senhor e sirva a Ele só. Nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, porque Jesus veio para isso. Quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus dizendo: você está percebendo que você continua querendo viver a vida na força do seu braço, você tem inclinações religiosas, você quer viver essa compatibilidade com o mundo perdido, você sabe que você está caminhando a passos largos para uma condenação eterna, você precisa de Deus. E Jesus é quem diz: vem a mim, pode vir a mim.
Você está cansado, está sobrecarregado? Eu vou te aliviar. Aprenda de mim. Sou manso, sou humilde de espírito, vocês vão achar descanso para a sua alma. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de dizer ao Senhor que nós não queremos viver com nada em que nós depositemos a expectativa de vida, porque ela está apenas no Senhor. E nós queremos ir a Ele pela obra de Cristo, pela nossa fé em Cristo, para que nós possamos experimentar a graça salvadora de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, aplica a Tua palavra em nosso coração, Senhor. O texto que parece muito duro e de derrota, ele no final é uma demonstração de que o Senhor está sempre no poder e o Senhor está usando até as derrotas para revelar as nossas falhas e apresentar para nós graça e salvação. Obrigado porque o Senhor fez isso conosco, nos revelando Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Queridos, caminhando para o encerramento do nosso momento de pastoreio, queria orar pelo seu pedido especial. Eu sempre me vem à mente alguém que está aí com algo muito pessoal para ser colocado no altar de graça do Senhor, não é verdade? Eu queria me unir a você para nós orarmos. Pai querido, o Senhor conhece os corações. O Senhor sabe quem aqui está triste, quem está até desanimado, quem tem olhado para as derrotas da vida e não tem entendido. Quem sabe hoje é o dia do Senhor revelar que às vezes é no enredo das derrotas que o Senhor quer revelar ao final o teu poder e a necessidade que nós temos de um Salvador. Resgata quem está triste e desanimado, para ter os olhos postos no Senhor, o coração entregue nas tuas mãos, o abandono de qualquer expectativa humana de estabilidade e redenção. Resgata os tristes e abatidos. Quero interceder pelos doentes. Tem misericórdia, Pai. O Senhor é o Deus que nos criou. Ninguém conhece melhor as nossas células do que o Senhor. Tem misericórdia, Pai. Quero orar por aqueles que estão clamando por questões do trabalho. Às vezes são lutas muito difíceis, às vezes é um desejo de uma porta aberta. Tem misericórdia, Pai. Quero interceder por aqueles que estão clamando por suas famílias, casamentos, relações com os filhos. Aquele milagre que só o Senhor pode fazer. Faz, Pai. E que ao final o Senhor perdoe os nossos pecados e incline o nosso coração a Ti. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, querido. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito, buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo, pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre.